A paz esteja com todos vocês, queridos irmãos, e mais uma noite em que esta palavra que eu vou dar tem a ver com a acepção de pessoas em que não julgue, né? Como eu acabei de falar, pensando as pessoas, se alguém pecou ou fez alguma coisa errada, não julguem, orientem, mostrem que está errado, mas não queiram ser um juiz, não querem ser aquele que vai acusar, não, isso aí está errado, ele tá sofrendo por causa disso. Esses versículos, eles querem mostrar justamente isso, entendeu? É o coração voltado por o arrependimento, é o que essa palavra vai estar falando, amém? Naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Aqui, irmãos, o povo galileu, ele havia feito sacrifícios de louvor em Jerusalém, onde não agradou a Pilatos. Por quê? Porque era uma situação contra uma lei de Roma. Amém? Onde aqui, irmãos, nós percebemos que não seria necessário matar essas pessoas, simplesmente conversar, falar com elas, entendeu? Na mansidão e mostrando, não está certo, há uma lei que eu tenho alguém maior que eu que está fazendo, e eu gostaria que vocês não fizessem isso aqui. Era simplesmente conversar, amém? Porque isso tem a ver também, porque essa situação é uma situação de um acidente que teve com a torre de Silió, que é a torre de Babel que eles falam, né, de Silió, que era uma torre que foi construída. Eles construíram para tentar chegar aos céus, e para louvar, glorificar, para louvar outros deuses. Ela foi construída, e é por isso que a ira de Deus, ela veio sobre essa torre, e muitas pessoas que estavam lá construídas, estavam louvando por causa dessa torre, e etc, estavam fazendo isso. Essa torre, ela chegou a um ponto que ela caiu e matou muitas pessoas, e eles estavam errados, só que eles poderiam nesse mesmo instante eles ter se arrependido. Existe o arrependimento sincero de coração que pode ter acontecido, mas muitos morreram, e esses judeus que estavam lá junto com Jesus, eles estavam conversando com Jesus justamente por causa disso, falando que eles tinham pecado, eles erraram, entendeu? E tiveram que morrer porque eles pecaram, que vai entrar até numa passagem que eu vou estar falando aqui, amém, irmãos? Que é uma passagem que eu vou citar aqui nesse primeiro versículo, que diz, que fala o seguinte. É uma passagem que está em João 9, de 1 a 3, que vai dizer: caminhando Jesus, ele viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que não nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então aqui, irmãos, o que a gente percebe? Nesse versículo, baseado nessa primeira passagem, o que acontece? Jesus estava dizendo a eles, nessa questão da passagem do cego de nascença, o que acontece? Eu já falei, é uma live que eu já fiz, é o que? O pecado, irmãos. O pecado, ele existe desde a origem. Então quando ele fala da questão desse cego, porque ele era cego desde nascer, por quê? É por causa do pecado que existia. E quando ele fala a manifestação a versão da glória de Deus, do reino dos céus, é através de Jesus que ele chega lá, ele pede: quer ser curado? Quero. E ele foi curado. Ele acabou e ele foi curado, entendeu, irmãos? Porque ele creu, ele acreditou. O pecado existe na gente, só que a gente tem que ter essa atitude de chegar e se arrepender dos pecados, entendeu? Mesmo que ele não tivesse pecado, eu creio que ele não tinha, entendeu? Só que só porque a pessoa tinha uma doença, a pessoa tem uma doença, então a pessoa ela tá passando por isso porque é por causa de Deus, é Deus que está castigando. Deus não castiga, ele não faz nada, irmãos, ele não faz nada, porque o pecado existe desde a origem. Então o que a gente tem que fazer é chegar e mostrar, se foi alguma coisa que a pessoa fez errado, que a coisa, oriente a pessoa,
É o que eu falei agora, Pilatos não fez isso, ele mandou que matassem esses galileus, porque eles estavam louvando, glorificando, e existia uma lei de Roma, não sei especificar qual é essa lei, com relação, porque César, Pilatos estava sobre César, né? César seria o chefe dele, então isso não iria agradar César. Então ele pede para eles, que era uma lei que não podia se misturar com os judeus, né? Já entra 100% de pessoas, por isso que Jesus estava sempre enfrentando os sacerdotes e os fariseus por causa disso. Então é justamente essa situação. Então é a questão do julgamento, não vamos julgar sem saber, sem ter esse entendimento. Amém? Vamos lá, continuando aqui. Segundo versículo, o que ele vai dizer? Eles, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecidos estas coisas? Então Jesus ele faz essa pergunta. Então aqui o Senhor ele quer mostrar o quê? Ele está questionando os judeus. Por que vocês estão criticando eles? Por que vocês estão falando porque eles pecaram? Será que vocês que estão querendo ser o juiz, estão querendo julgar? Não julguem. Simplesmente o que a gente faz hoje. Alguma coisa alguém fez errado, não vamos fazer nada. Vamos orar. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar por eles. Se estiver errado, vamos orar. Vamos estar junto. Vamos somar, estar junto. Entendeu? E aí eles sabendo, aí entra a questão do arrependimento. Esse versículo, praticamente todos esses versículos vão falar da questão do arrependimento. Fala justamente da questão do arrependimento. Em todos os versículos estou voltando para essa questão. A 100% de pessoas e o arrependimento de coração. Você pecou, não faça mais, não cometa mais esse erro. Se reconcilie com o Senhor em oração e não o cometa. Outras vezes vão ter, nós somos pecadores. E isso acontece. Amém? Que mais? Que é o verdadeiro arrependimento de coração. Esse é o arrependimento de coração que nós devemos ter todos os dias. Amém? Versículo 3. Não eram, eu vou-lo, aqui está falando Jesus, não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecerão. Vamos lá, vamos por parte. Primeira coisa, são duas palavras que são faladas aqui, que eu vou estar falando dessas duas palavras, e depois eu vou trabalhar em cima de um versículo também, se eu não me engano, pelo que eu coloquei aqui. Primeira coisa, quando ele fala a palavra arrepender-vos, eu vou citar uma passagem que está em Mateus 3,2, uma passagem bem conhecida, que diz: arrependar-vos, porque está próximo o reino dos céus. É a pregação que João Batista ele faz antes que Jesus chegue para ele ser batizado. É a pregação do arrependimento que todos nós devemos ter. Então é exatamente isso. A outra palavra que é falada aqui nesse versículo 3 perecereis. Eu vou citar Lucas 9, versículo 56. Pois o Filho do Homem ele não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outro lugar. Aqui, irmãos, nesse versículo 3, o que está querendo dizer aqui? Jesus ele não veio para destruir, ele veio para salvar. Pode reparar, Jesus não usou armas, não usou armas, não usou de violência. Ele usava o quê? Do amor, dessa palavra, do coração, do arrependimento que ele falava para as pessoas. Ele nunca chegou e teve essa... Não chegou e teve essa atitude de chegar e obrigar. Porque o Messias que as pessoas queriam, que estavam querendo, era aquele Messias que era um guerreiro, era uma pessoa que, tipo um super-herói, que tem superpoderes. Não, ele veio como filho de Deus, humilde, mas ele viveu humildemente, pregando o arrependimento, o verdadeiro arrependimento de coração. É isso que está falando. E esses perecerão. Então essa palavra que eu citei agora, esse versículo, é justamente isso. Ele não veio para destruir, irmãos. Ele veio para nos consolar, nos dar força para que a gente se arrependesse dos nossos pecados, para que no final estejamos junto com Ele, no reino dos céus. Amém, irmãos? Então esse versículo 3, baseado nessas duas passagens, com essas duas palavras, ela quer mostrar isso. É o que eu falei agora, é o arrependimento de coração. É isso que essa palavra ela está querendo mostrar. Amém?
Vamos lá, versículo 4 agora. Ou cuidas que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Então a torre ela desabou, houve um acidente, ela derrubou e matou todos aqueles lá que estavam lá, que eram pessoas que estavam adorando, estavam fazendo talvez alguma coisa errada naquela situação, então estão querendo culpar, porque eles estavam lá nessa torre de Siloé, que era usada para adoração a ídolos. Construíram querendo chegar aos céus. Coisas construíram não vão chegar aos céus. Sabe como não vão chegar aos céus? Amando Jesus Cristo através do amor ao outro, ao arrependimento pelo amor do próximo, daquele que te fez mal, das pessoas que precisam de uma palavra, que temos que consolá-las, ou se estiver errado, saber consolá-las, conversar com elas. É isso, irmãos. É exatamente isso que nós devemos fazer. Esse versículo mostra isso. Em resumo, é o arrependimento que está querendo falar esses versículos. E Jesus está falando isso para eles, tá dando digamos, uma disciplina, que está disciplinando eles, está dando uma advertência, mostrando para eles: não julguem, não julguem, vocês são mais culpados que eles, porque o pecado existe em cada um. Jesus é filho de Deus, é essa a diferença, amém? Mas ele foi um ser humano, foi uma pessoa viveu como uma pessoa normal, humildemente, na humildade, como eu sempre falo, que é o que cada cristão tem que ser, amém? Que mais? Que nós fazemos tudo segundo a vontade de Deus. Se você faz segundo a vontade de Deus, irmãos, você vai ter esse coração de arrependimento, como Cristo teve e falou para as pessoas, para todas as pessoas, amém? Versículo 15, versículo 5, vamos lá, peraí. Eu falei o versículo 3, né? Então aqui, esse versículo 4 que eu citei agora, é exatamente isso que eu estou passando para vocês, amém, irmãos? E agora o versículo 5, para a gente encerrar essa live, ele vai dizer: não eram, aqui ele tá afirmando, eles não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aqui, irmãos, o Senhor, ele pede para que nós sejamos prudentes, para que a gente, para não julgar as pessoas, para que a gente não tenha esse julgamento. Nós não somos julgadores. Nós já estamos sendo julgados a partir de Jesus. Jesus agora habita em nós, e todas as nossas atitudes, nossos atos, Jesus está vendo, Jesus está acompanhando e está vendo tudo, irmãos. Vocês podem esconder de qualquer um, mas não escondam de Jesus. E se você está de falar: eu estou me arrependendo, você está se arrependendo realmente de verdade, porque ele sonda, ele é tipo um raio-x, ele vê o seu coração, ele sabe o que você está sentindo. Então não adianta tentar, não queira enganar ele, porque no dia do julgamento, isso não vai adiantar mais, porque se você não fez isso, não vai adiantar se você vai fazer depois, como eu sempre falo, eu sempre tenho falado isso, amém? Então, irmãos, essa palavra que eu disse hoje, nesses 5 versículos, mostram isso, é você ter o arrependimento e você não julgar as pessoas, não julgue aquela pessoa pecou, não seja julgador, seja como Cristo fazia, pregue o arrependimento, pregue o consolo para essa pessoa, que a pessoa: eu errei, eu não tenho mais jeito. Tem jeito sim, Jesus ama você. Se pegar, se chegar a Ele, pedir esse perdão de coração para Ele e voltar a ter esse amor e não cometer esse erro que você cometeu, esse pecado. Então, irmãos, é essa palavra, é o arrependimento de coração e não julgar. Se você tem esse arrependimento, você não vai estar julgando, você vai conversar com a pessoa. Quantas pessoas hoje, nos dias de hoje, irmãos, elas julgam? As pessoas têm mania muito de julgar as pessoas. Não julguem. Você não sabe a vida da pessoa. Você não sabe o que a pessoa está vivendo. Entendam isso, então não julguem. Por isso que Jesus falou isso para eles. Vocês estão julgando os galileus? Eles vão para o inferno porque eles erraram? Por que você está julgando? Não julgue. Dê uma palavra de consolo. Porque muitos morreram, foram 18. E isso teve o papel também de Pilatos, por causa que eles estavam indo contra uma lei de Roma. Entendeu? Não sei, eu não cheguei a pesquisar, mas numa outra oportunidade eu até pesquiso para vocês. Então, é isso. É o arrependimento e esse é o coração, é o arrependimento de coração e esse não julgar.
Se você tem arrependimento, o seu coração já está com Cristo, está vivendo Cristo. Então você não vai julgar as pessoas, você vai saber conversar, vai saber dialogar, vai saber falar com elas. Então é isso, irmãos. É isso que essa palavra quer falar. Então, irmãos, não julgue ninguém. A pessoa está errada? Não julgue. Oriente, mostre ela está errada, irmão. Não é assim que funciona. Vamos conversar? É assim. Era isso que Pilatos deveria ter feito. Ele não fez, ele mandou, teve essa matança que ele fez, que Pilatos fez, e estava errado. Um coração endurecido que ele tinha. Não soube conversar e mostrar para eles que não podia. Foi na violência, e não é na violência. Nós não tratamos com violência, nós tratamos a violência com esse amor cristão. Jesus, ele fazia isso com alguém? Não fazia. Entendeu? Ele tinha a mansidão. Ele é filho de Deus, mas ele era humano. Entendeu? A humanidade existia nele. E essa humanidade dele vive em nós, que é o coração. O coração de Cristo que vive em nós, que é pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Tenham sempre isso. Mansidão, benignidade, que eu já falei em outras palavras. Mansidão, benignidade, esse perdão de coração, que é o arrependimento. E aí você não vai julgar, você vai saber conversar. Amém? Então, irmãos, é essa palavra que eu quero deixar para vocês. É a reflexão que eu deixo para vocês. Amém? Eu quero deixar todos na paz do Senhor. E nos vemos novamente na nossa próxima live. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo. E lembre-se, tenham esse arrependimento no coração, essa mansidão, a benignidade, a longanimidade. Tudo isso vem do coração, que é o coração de Cristo que está em você. Você só tem que buscar e deixar Ele trabalhar na sua vida. E aí você vai ver a transformação na sua vida e de outros também. Que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, sejamos espelho de Cristo. Tendo um arrependimento sincero para com todas as pessoas. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. E nos vemos na próxima live. Amém?